Olá, os ouvintes. Meu nome é Bruno Ortega, sou estudante de bacharelado em filosofia. Estou aqui para explorar convosco a respeito do tema da indiferença social como indicador de vulnerabilidade. Nesse sentido, cabe, então, perante esta fala, trazer a seguinte colocação das indagações research questions ou problemas que se entrarão nesta apresentação, os quais são: como o fenômeno da indiferença social se efetiva como perpetuador da vulnerabilidade? Há alguma proposta que seja eficaz de fornecer algum caminho razoável para esta condição bastante impregnada no contexto social atual? Mas para dissecar acerca de possíveis apontamentos diante dessas perguntas, é preciso contextualizar a situação em vigência no âmbito social, o qual se encontra em invólucro do aspecto da diferença, sendo possível de ser manifestado tanto através de um cunho identitário que pertença a um grupo, quanto por meio da abrangência de pensamentos e perspectivas plurais que podem ser divergentes. Portanto, é necessário esclarecer melhor essa contextualização do aspecto da diferença, para assim conseguir demonstrar como o fenômeno da indiferença social pode ser realmente o perpetuador da invulnerabilidade e para chegar a alguma proposta que seja plausível para o contexto indicado. De tal modo que, a partir deste contexto, que se prolifera o aspecto da indiferença social, onde se mantém relações assimétricas em que o outro que difere de mim é visto de maneira pormenorizada por não estar de acordo com padrões identitários, tais como aqueles que dizem respeito aos aspectos financeiros, a traços éticos. Isso deve por se tratar de uma segregação ou de um fechamento comunitário, onde grupos de pessoas que compartilham uma mesma perspectiva de realidade oprimem e rejeitam aquelas as quais são diferentes, a ponto de invisibilizá-las e colocá-las em um estado de exceção dos seus direitos de autonomia e liberdade, então da manutenção do status quo de uma comunidade indiferente e desumana, aqueles que encontram sem recursos, isto é, em estado de vulnerabilidade por estar despossuído de bens essenciais para a sua sobrevivência. Por outro lado, caberia acrescentar, nesse sentido, a noção presente no filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que o contexto histórico e psicológico em que o indivíduo se forma como pessoa prende a sua vida também determina o modo em que este olha para a realidade e decide uma perspectiva ou cognição frente a essa dada da relação do seu corpo com o mundo e com os outros. Mais especificamente no que tange ao esquema corporal manifestado na organização da percepção com o contexto da espacialidade posicional e situacional do corpo, seja as sensações e experiências expostas no espaço e tempo, as quais são da sua vivência subjetiva. Logo, se a pessoa viveu e se formou em contexto de que os pais e os seus familiares são são de classe alta e indiferentes aos outros, uma forte tendência dessa pessoa a ser igual e agir de forma que a sua percepção retira a condição de dignidade humana de pessoas de outros fundos de realidades plurais que não condiz com aquilo que lhe deu sentido à sua vida e com aquilo que entende como certo, possibilitando assim a, a prevalecer uma alienação social de valores que preservam a vida em um sentido comunitário, resultando em um incentivo à intolerância ao outro, que pode culminar em situações de extrema vulnerabilidade. De modo consequente, na circunstância atual, as pessoas são incapazes de terem desenvolvimento interpessoal e agem num espaço de isolamento social no qual se experimenta uma verdadeira alienação do outro. Tema esse que é cunhado pelo filósofo Ben Vanderfeld, qual é constituído com base em minha esfera de propriedade dentro e por meio daquilo que é meu. A ideia, então, de objetificar o outro, de tal modo que esse outro seria uma posse minha. Então, essa alienação do outro será para sempre derivada da minha própria condição, sendo, portanto, o outro um alter ego, ou seja, um segundo eu, o qual, nesse sentido, sempre estará atrás de interesses e perspectivas individualistas. Em contraste com essa esfera social, indiferente e excludente, indica-se como proposta de resolução a junção da contribuição de dois modelos, os quais são a comunidade ética, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e o universalismo interativo da psicóloga estadunidense Carol Gilligan, sendo essa proposta, então, a de defender o incentivo a um tecido social de compromissos éticos do tipo de compartilhamento fraterno e de cuidado mútuo, de longo prazo, que permitiriam a promoção de uma ética da coletividade,
direitos inalienáveis e deveres firmes, onde há o incentivo do reconhecimento da pluralidade de maneiras de ser humano e as diferenças entre seres humanos sem endossar todas essas pluralidades e diferenças como moral e politicamente válidas, de forma a concordar que as disputas normativas podem ser resolvidas racionalmente e que a equidade e a reciprocidade a algum procedimento de universalização são constituídos, ou melhor, são condições necessárias do ponto de vista moral e que a diferença deve servir como um ponto de partida para a reflexão e para a ação, tendo como objetivo o desenvolvimento de atitudes morais e o encorajamento sendo o consenso ideal de selfies definidos fictício, mas o processo concreto na política e na moral da luta por autonomia de selfies corporificados e concretos. Desse modo, seria essa proposta que fomentaria uma possível hipótese de solução a essa condição bastante presente no contexto social. Enfim, espero que tenham gostado e obrigado pela sua atenção.